Amém? Só olhando um pouquinho aqui, lembre-se que Apocalipse acontece quando o apóstolo João, ele pega e depois de muito, já velhinho, idade avançada, tentam matar ele de todas as maneiras e não conseguem. E faz o que? Eles jogam ele em uma ilha para morrer lá, uma ilha em forma de prisão para morrer lá, não tem problema. Nessa ilha o próprio Jesus aparece para ele e fala a visão, a última aparição realmente de Cristo, onde ele dá as suas ordens, onde ele mostra o que está acontecendo, acontece em Apocalipse, que é o livro da revelação. E João recebe tudo aquilo, escreve aquilo ali, e ele começa falando algumas coisas importantes. Agora deixa eu falar uma coisa importante, Rui. Quando ele pega lá as igrejas da Ásia, é muito interessante isso aí para você, por isso que eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Ela vai mostrar, Jesus mostra que ele fala a igreja, somente as igrejas da Ásia. Depois disso ele não faz mais. Depois disso ele prega para os escolhidos, para os santos, para os lavados, para os remidos. Por quê? Todos os grandes teólogos creem que esta é a última mensagem para a igreja, que sou eu e você que está em casa. Essa é a última igreja, a última mensagem para a igreja, porque depois dessa mensagem, a partir do capítulo 4, em seguida de Apocalipse, já não vai mais, a mensagem já não é mais para a igreja. Por quê? Porque a igreja não está mais aqui, amém? A igreja será arrebatada. Então Jesus não fala mais para igrejas, ele só fecha com as igrejas da Ásia, e depois ele não fala mais a igreja está sendo perseguida, ele fala os salvos são perseguidos, os salvos serão enganados, os salvos serão os escolhidos, entendeu? Aquele que permanecer, mas não fala mais igreja, acabou a igreja, porque todos os teólogos creem que essa é a última palavra de Cristo para a sua igreja. Depois disso a revelação é para os salvos, porque a igreja já subiu, então por isso nós temos que tomar muito cuidado, gente, porque muitas vezes a gente fica assim, eu vou ficar com esse pecadinho de estimação aqui debaixo do braço aqui, mas se Jesus vir, depois eu não nego Jesus. Quer dizer, você já está negando Jesus com todas as facilidades que tem, você já está negando, e se Jesus levar a igreja a arrebatar, você ficar sozinho? Não, aí eu vou, se com o Espírito Santo aqui, você não está obedecendo, você vai conseguir obedecer quando o Espírito Santo sai da terra? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo que conduz a noiva ao noivo, é o padrinho, como se fosse um padrinho, é o Espírito Santo que vai levar cada um de nós ao noivo. Então o Espírito Santo será retirado da terra. Então quando o Espírito Santo sai da terra, gente, aí que vai acontecer toda essa desgraceira que Satanás quer derramar. Não acontece coisa pior, porque o Espírito de Deus paira, lembra? Desde o começo, mesmo a terra sem forma e vazia, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre tudo, pairava sobre o caos, e o Espírito Santo continua, e é a presença do Espírito Santo que impede de Satanás colocar todos os planos dele de vingança na humanidade em ação, mesmo sabendo que ele está derrotado. Então por isso que eu quero muito a sua atenção, nesses 40 e poucos minutos nós vamos estar aqui, mas nós vamos aprender muito, entendendo qual é o propósito de Deus nas 7 igrejas da Ásia, amém? Então nós temos, quando Jesus fala, ele coloca no versículo 2, as cartas às 7 igrejas da Ásia, capítulo 2 de Apocalipse. Pega a sua Bíblia aí também, mas aí também vai ser no Data Show, nós vamos falar sobre cada igreja, e nós temos 3 situações dessas igrejas, gente. Essa carta realmente foi escrita para uma igreja na época, lá na Ásia. Pastor, onde é que será essa atual Ásia? Essa Ásia atual é na Turquia, são várias cidades circunvizinhas ali na Turquia, e essas cidades até hoje, uma grande parte delas ainda existe, tá? São cidades milenares que destroem, levanta, mas são cidades onde Deus se manifestou de forma tremenda, sobrenatural, onde as igrejas estavam estabelecidas ali. Então ela tem 3 etapas. Essa palavra das 7 igrejas da Ásia, ela é enviada para a igreja daquela época, aí ela é também trazida para um tempo de tempos da igreja até o momento de Cristo, que eu vou mostrar para você aqui, e depois ela traz também numa ordem cronológica, entendendo? Para o que pode fazer, um tempo real, presente da época, um tempo de espaços de tempo da igreja, que cada um de vocês e eu também como igreja podemos passar,
por essas etapas espirituais, e depois, por último, uma cronologia de tempo mesmo. Por que a igreja de Laodiceia? Por que a igreja de Filadélfia? Por que a igreja de Esmirna? Por que a igreja de Sardes? Então, nós vamos aprender muito isso aí. Pastor, o tempo não dá, gente? Eu acho que nós não vamos nem se haver ao tempo, vamos ver ao Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, e Ele vai trazer entendimento para você nessa noite, amém? Não vou confiar nem no que eu estudei, no que eu preparei, eu vou confiar na presença do Espírito Santo, porque é só Ele que consegue revelar, principalmente o livro de Apocalipse, que é um dos livros mais complexos, aí eu vou falar sério para você, tem gente que fica até louco mesmo, louco, entendendo? Ele fica louco. Por quê? Porque ele quer decifrar as coisas de Deus, né, com a mentalidade humana, e ninguém vai conseguir, é só revelação divina, já fala, divina revelação. E tem gente que fica louco lendo isso aqui, porque ele quer interpretar, né? Vários estudiosos, não, vamos fazer o cálculo aqui, e Jesus vai voltar, vamos pegar Daniel e Apocalipse, Jesus vai voltar no dia 13 de março de 2025, e vamos reunir, não deu certo, já fizeram um monte, já estudado, não adianta, porque isso aqui é poder de Deus, é fé, poder de Deus, e a presença do Espírito, mas nós não podemos deixar de aprender, e o Espírito Santo vai revelar na nossa vida, amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, fala comigo assim: Senhor Jesus, o meu coração está aberto nesta noite, para receber a semente da Tua Palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do Teu Espírito Santo. Você crê nessa palavra? Diga amém bem forte. Amém? As 7 igrejas da Ásia. Então nós temos as 7 igrejas. Depois o pessoal preparou o telão ali, uma animação. Mas eu queria começar com aquela igreja que fala muito forte, que é a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, que está no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 1 eu vou ler, agora você vai acompanhar comigo. Diz o seguinte: então, lembra, Jesus já encontrou João, já apareceu para João ficou, né, maravilhado ali, mas Jesus falou: João, ó, vamos, deixa as considerações agora, e vamos falar o que é importante. Aí Jesus começa a falar para ele, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, e isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí ele começa falando, olha o que ele fala para a igreja de Sardes: eu sei que as tuas obras, o seu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova o que dizem ser apóstolos, ou não são, e tu achastes mentirosos. Versículo 3: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o que, gente? Está dizendo o que, gente? Deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas. Fala comigo: nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Versículo 7: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei o que? A comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Amém? Então a igreja de Éfeso, uma cidade muito importante, falando um pouquinho sobre a cidade em si. Era uma cidade muito importante, era um centro religioso naquela época, aonde a maior atração desse lugar era a deusa Diana dos Efésios. Lembra do profeta Isaías, lembra do profeta Jeremias, lembra lá daquele momento lá que eles ficavam se cortando e falavam: viva a Diana dos Efésios, viva a Diana dos Efésios. Então a deusa Diana naquela época era uma deusa tão influente, que ela tinha uma cidade para ela, e esse templo tão poderoso lá, tinha uma torre de quase 120 metros, a estátua da deusa, né? Tinha um outro deus, mas o deus mais importante era Diana, que chamada até Diana dos Efésios. Tinha um templo muito grande, né?
Então, o que acontece ali? A igreja era naquele lugar, num centro religioso pagão muito grande. Mas mesmo assim, Jesus, o próprio Jesus, não foi outra pessoa, ele pega e fala: olha, escreve para os irmãos, para os crentes que estão lá na igreja de Éfeso, escreve para eles lá. Só que o que Jesus detalha na carta? Ele fala as virtudes, ele fala também os pecados, ele fala as promessas, ele mostra aquele momento apostólico que está acontecendo, e no final, ele traz para nós uma revelação da nossa igreja no dia de hoje. Amém? Olha o que ele fala lá no começo. Ele fala sobre a igreja ortodoxa. Por quê? Ele fala assim: olha, eu sei que as tuas obras, o seu trabalho, a tua paciência, que você não pode sofrer o mal, e você colocou à prova os que dizem ser apóstolos, e os que não são, você colocou para correr. Essa é a palavra, você achou mentiroso. Essa igreja de Éfeso, ela representa o momento apostólico. Qual que é o momento apostólico? Aquele momento da descida do Espírito Santo, do dia de Pentecoste, onde os apóstolos estavam ali, que tinham boas obras, que tinham a paciência, que tinham uma doutrina sadia, tinha disciplina da igreja e odiavam o mal. Lá no capítulo 2, versículo 12 e 13 está falando sobre isso. Só que aconteceu uma coisa, mostrou o pecado da igreja de Éfeso. Vocês deixaram o quê? O primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Então Jesus mostra isso para a igreja, ele fala: olha, vocês foram muito bem no começo, mas depois vocês deixaram o primeiro amor. Por que estava acontecendo naquele momento? Porque a cidade de Éfeso era uma cidade onde havia muita idolatria, e é uma cidade muito religiosa, e quando vem a perseguição, muitos deixaram o primeiro amor. Mas Jesus mostra para eles, Jesus fala assim: olha, se vocês permanecerem até o fim, eu vou suprir vocês. Ele está falando sobre suprimento. Olha só para quem vencer. No versículo 7 fala o seguinte: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito às igrejas, e ao que vencer, eu vou dar de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha aí de novo, por que Jesus estava falando para uma igreja dele, que ele ia buscar? Ele falou assim: olha, você que ficar até o final, eu vou buscar. Ele fala claramente, versículo 5, né? Fica com a Bíblia aberta para você olhar aí, também me ajuda no Data Show, o pessoal do Data Show vai trabalhar bastante também. Aí fala assim: olha, lembra de onde você caiu e te arrepende, pratica as primeiras obras, tipo assim, pratica o que você começou, e para quando eu vim, não tão longe, brevemente a ti eu virei a ti e te tirarei do seu lugar. Está falando o quê? Jesus falando o quê? Vou voltar. Então Jesus falando para a igreja de Éfeso. O que a igreja de Éfeso fala? Vocês deixaram o primeiro amor. Agora tem uma coisa interessante, fala assim: vocês andaram seguindo, né? Vocês andaram seguindo e repreendendo, né? Repreendendo os nicolaítas. Tem, porém, que aborrece as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Amém, gente? Então, nicolaítas, existe, já falamos seminários sobre isso, e algumas pessoas falam: pastor, por que nicolaítas? Porque esses nicolaítas eram uma seita que se infiltrava dentro da igreja, e trazia, muitas vezes, os nicolaítas, eles traziam uma apostasia na igreja, eles tinham assim, um deus chamado Beda, que Nicolau permitia que havia assim, uma total poligamia entre os homens, para que todos tivessem as mesmas esposas, troca de esposas, dentro da igreja. Eles queriam pregar isso, eles queriam colocar isso, que podia ter os homens podiam ter várias mulheres, fora as outras abominações. E lembra daquele São Nicolau, que é o precursor do Papai Noel, tal. Eu falei, é o verdadeiro? Não, mas essa cultura ortodoxa, ela chegou na Rússia, e ela percutiu na igreja ortodoxa por muito tempo, aonde as pessoas chegavam ali, que deu a origem também do carnaval, lembra? Carnaval, vamos fazer o que a carne quer, que não era também isso. A primeira etapa era o seguinte: por que chamava carnaval?
porque falava assim, vai ficar 40 dias da quaresma sem comer carne. Então eles faziam a festa da carne. O que eles faziam? Faziam uma semana toda comendo carne, que podia comer carne, porque depois ia ficar 40 dias sem comer carne. Então eles chamavam carnaval por isso, que era a festa da carne, para comer muita carne. Só que eles fizeram o contrário, eles começaram a dar lugar à carne. E aí essa carne, que era alimento para o corpo, virou uma carne, alimento para as fantasias, para o erotismo, para o pecado, para tudo que não prestava. E aí criou-se uma cultura assim, no período do carnaval, pode fazer o que a carne quiser, pode alimentar a sua carne, não é se alimentar de carne, alimentar a sua carne, que depois você tem 40 dias para você jejuar, comungar, entendeu? E não comer carne, para os seus pecados ser perdoados. Olha o que se colocava dentro das igrejas. Mas Jesus fala a essa igreja, olha, vocês aborreceram isso, vocês não quiseram que esse conceito entrasse dentro de vocês. Então por isso fala, vocês rejeitaram os nicolaítas, aqueles que começaram a trabalhar com isso. Amém, gente? Então a igreja, agora o que eles fazem? Olha, vocês deixaram o primeiro amor. Traz para nós algo muito importante, gente. Traz para nós algo muito importante. Primeiro, ele mostra que a igreja de Efésio era a igreja ortodoxa, era a primeira igreja que surgiu. Ele fala de uma igreja que é paciente, de uma igreja que tem a sã doutrina, de uma igreja que cumpre a disciplina da igreja e que odeia o mal, mas que perdeu o que, gente? O primeiro amor. Uma coisa que só para a gente pensar aqui, você sabia que o legalismo, ele gera pessoas muitas vezes sem amor? Por isso que eu estou falando, existem muitas pessoas que pode ser como a igreja de Efésios, que ele começa muito bom, mas depois ele deixa com que o legalismo, o zelo é tão grande, o legalismo é tão grande, que ele não consegue mais amar a pessoa pelo que ela é, ele consegue só amar a pessoa pelo que ela aparenta ser. As regras doutrinárias, as regras, não, irmão, tem que vir aqui, tem que vir de cabelo curto, tem que vir de cabelo comprido, né? Tinha quantas na minha época mesmo, que eu me lembro, meu pai contava, o irmão ia para a igreja de paletó, se o paletó tivesse dois rachados, o irmão já nem entrava no culto, entendendo? Paletó tinha que ter só um rachado, entendeu? Olha só, para começar, nem se fosse de paletó, nem entrava na igreja se não fosse de paletó. Pregar então sem paletó, de jeito nenhum. Quantas vezes a nossa irmã Creuza, que era amiga da minha mãe, ela ia para a igreja dela lá, a igreja está até hoje lá, eu conheço a igreja lá na minha cidadezinha, só que para o pastor lá era pecado mulher, prender o cabelo, usar diadema, usar lenço, qualquer coisa, não podia. Tinha que entrar na igreja a mulher com o véu, conforme Deus deu, amém. Só que as irmãs não podiam nem alisar o cabelo, não podia nada, então as irmãs só arrancavam, ia com lenço até na porta da igreja, tinha que arrancar, e aí chegava, né, entendendo? Do jeito que estava o cabelo, a irmã tinha que entrar para dentro da igreja, senão nem entrava, tinha já uma pessoa na porta para arrancar o diadema, arrancar o lenço, arrancar tudo. Por quê? Porque era tanto zelo da palavra, daí não conseguia ganhar ninguém, porque ninguém entrava dentro da igreja. Nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente, por causa de um zelo tão grande, gerando um legalismo, ao invés a gente esquece o primeiro amor, a gente só vê a regra, não, você não fez isso, não fez isso, não fez isso, fez isso, não pode. Eles deixaram o primeiro amor. Por que eu vou falar isso? É a igreja dos apóstolos. Eles tiveram toda a experiência, eles tiveram a presença do Espírito Santo, eles tiveram tudo o que precisavam, só que eles queriam exigir que todo novo convertido se circuncidasse, entendeu? Se não circuncidasse, não podia, né? Para os homens aí, para as mulheres que não sabem, as crianças é como se fosse uma operação de fimose, que todo homem tinha que fazer, porque ele, se for judeu, todo árabe faz essa operação, né? Para ser cidadão. E eles falaram, não, se você não fez, você tem que fazer, porque senão você não vai ser salvo. Como existem algumas frases hoje, se você não fizer isso, você não vai ser salvo, não vai ser isso, você vai ser salvo, aí você não vai ser salvo. E aí Jesus mesmo fica em terceiro lugar.
muito cuidado, a igreja de Éfeso, a igreja que começou bem, que durou 100 anos, encerra a parte apostólica, a igreja apostólica, amém? Então, como é que você traz para nós? Ela gera o fim da idade apostólica, e para os dias de hoje, para as igrejas de hoje, enfatiza aquelas igrejas que têm uma ortodoxia muito forte, mas não tem fervor, gente. É tanta regra, é regra para o culto, é muita regra. A presença de Deus fica em terceiro lugar. Quando se fala ortodoxa, eu estou lembrando de novo a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa russa, até hoje, as missas são todas feitas em latim, 1h30 em pé, não tem bancos, todo mundo de pé, 1h30 de missa, em latim. Aí o meu sobrinho morou na Rússia, acho que 4 anos, e tinha uma noiva russa. Aí ele falava: tio, a igreja que eu ia lá era católica, chegava lá, ficava 1h30 de pé, ouvindo tudo em latim, acabava a missa, nós íamos todo mundo para a boate, ia todo mundo para a bebedeira, ninguém entendia nada, mas rito, porque muitas vezes acontece isso, fica tanto ritual, tanta regra, e a presença de Deus fica em último lugar. Então ele fala assim: olha, vocês não podem, Jesus falando, não deixe o primeiro amor morrer, não deixe o primeiro amor morrer, continue com o primeiro amor, não neguem o primeiro amor, amém, gente? Glória a Deus, amém? Vamos lá, a igreja agora de Esmirna, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna é um negócio interessante, olha o que ela vai falar lá, versículo 8, acompanha comigo a leitura. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve assim, olha o que Jesus mandou falar para a igreja de Esmirna: isto é o primeiro e último que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já aí de novo, essa segunda igreja, essa cidade de Esmirna, era uma cidade muito boa, mas era uma cidade no litoral, gente, era uma cidade litorânea, né? E ela era famosa porque ela tinha uma medicina avançada, era uma cidade onde as pessoas que queriam fazer tratamento de saúde, buscar remédio, por ser também uma região portuária, vinha remédio dos outros lugares também por causa do porto. Essa cidade de Esmirna era uma cidade que as pessoas tinham muito acesso, e até pessoas de outras nações tinham acesso também, entendeu? Era uma cidade muito boa. Só que lá também, você sabe que cada cidade tem igual a de Paraná, por exemplo, tem, né, o padroeiro da cidade, segundo os católicos, né? Toda cidade tem, então lá também, nós vamos falar alguma coisa, mas lá também tinha o padroeiro da cidade, vamos dizer assim, tinha o deus da cidade lá, e o deus da cidade de Esmirna era Baca, o deus do vinho, o deus da bebedeira, né? O deus da orgia. Por isso já ouviu aquela palavra: fulano foi num bacanal, né? É uma palavra bem mais antiga que os antigos falavam hoje, né? Fulano foi no bacanal. Por quê? O bacanal significa onde o deus Baca reina: bebida, orgia e prostituição. Então olha onde a igreja de Cristo estava instaurada ali, numa cidade que tinha de tudo, que tinha medicina, uma cidade costeira, mas aonde o deus Baca, o deus do vinho, o deus da música, da alegria e da torpeza, é quem reinava naquele lugar ali. E aí Jesus começa a falar para eles: olha, eu sei das tuas obras e da tribulação, a pobreza que você tem, e das pessoas da blasfêmia dos que se dizem judeus. Por quê? Porque naquele lugar lá tinha muito judeu espalhado, e ali era um lugar de muitos judeus, e os judeus eram muito radicais, e eles queriam oprimir e reprimir o evangelho de Cristo a qualquer custo. Paulo tentou, né? E Deus, o Espírito Santo trabalhou, e muitos Paulos com certeza tiveram experiência com Deus, mas nós nem sabemos,
Quantos homens e mulheres que tiveram experiência com Deus, que eram perseguidores de cristãos, tiveram experiência pessoal com Jesus e se transformaram em homens e mulheres de Deus ali, que se destacaram muitas vezes na história, mas na Bíblia não conseguimos mais. O Senhor sabe de cada um que negou. Então gera a igreja de Esmirna nesse momento uma igreja pobre. Era uma igreja pobre. O próprio Jesus falou: vocês são pobres financeiramente, mas vocês são ricos. Olha Jesus falando aqui, ó, vocês são ricos da presença. E ele fala de novo: olha, vocês têm uma constância espiritual, e essa constância espiritual gera tesouro celestial. Lá no versículo 9 e 10, está falando claramente isso, versículo 9 e 10 fala sobre constância espiritual, tesouro celestial para eles. Outra coisa interessante, não há nenhuma reprovação para a igreja de Esmirna. Olha que interessante, Jesus não chama a atenção em nada deles nesses versículos, não há reprovação, há promessa, e ele fala a promessa o quê? Eu vos darei o quê? A coroa da vida. Fala: olha, vocês vão passar por um tempo muito difícil, gente. E por que a igreja de Esmirna passou esse tempo difícil? Porque se encerra, agora num ponto cronológico, se encerra o tempo de paz dos 100 anos da igreja, mas entra agora o período da grande perseguição da igreja. E por isso vocês vão sofrer muito, por causa do meu nome, mas aquele que permanecer até o fim, eu vou dar a coroa da vida para vocês. E esse momento traz para a igreja verdadeiramente, sai da idade apostólica e entra no momento de perseguição, um momento de perseguição da igreja. E tem horas até, não posso trazer isso à luz, mas quando faz esses 10 anos, quase que representa 100 anos de perseguição, quase representa isso, 100 anos de perseguição da igreja. E quando acontece isso, acontece que também para o nosso dia atual acontece as igrejas missionárias que padeceram perseguição. Amém, gente? As igrejas que padeceram, eles sufocaram. Por isso que eu estou falando, é tão grave isso aí. Você pode ir hoje lá aonde está, né? Que é na Turquia, onde estão essas igrejas, que praticamente não existe mais, né? Não existe mais. Muitas cidades só são ruínas, existem cidades laterais, mas lá na Turquia, por exemplo, 90% da população é islâmica. Então o pessoal nem sabe quem é Jesus, e quem sabe é reprimido, né? Marrocos, né? Turquia, inclusive até falando sobre a Turquia e Marrocos, eu estive conversando com o pastor Juarez, né, o pessoal de missões aí, e há uma grande possibilidade de nós aqui enviarmos nosso primeiro missionário para Marrocos, entendeu? Que é o filho do pastor Joilson e a Cirleide, o Daniel, que está querendo trabalhar nas igrejas subterrâneas do Marrocos, né? Onde 90% da população é islâmica, né? E não querem ouvir falar de Jesus de jeito nenhum. Então, aonde houve esse grande mover de Deus, aonde houve essa grande presença de Deus e crescimento, chegou um momento que foi sufocado tudo isso. Eu vou mostrar para vocês por que acontece isso. Porque uma grande perseguição e morte sobre a igreja de Cristo lá, quase que acabou com tudo, veio o islamismo e sufocou. Mas há muitos, né, como Jesus falou, como o próprio Deus falou, Isaías, né, falou: Senhor, Elias falou: só sobrou eu. E Deus falou: não, pensa você, tem milhares, eu separei milhares para mim. Então com certeza lá tem milhares hoje. Então a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, mas porém uma igreja rica, porque ela era pobre de bens materiais, mas rica de bens espirituais, da qual o próprio Jesus não trouxe nenhuma palavra de reprovação, mas trouxe uma palavra de ânimo. Falou assim: vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar muita luta e dificuldade, mas eu vou ser com vocês, e aqueles que ficarem até o fim herdarão a coroa da vida. Esse é o propósito de Deus. Amém, irmãos? Mas começa assim o momento de perseguição. Nós temos a próxima igreja, a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Vamos ler junto, olha aí na sua Bíblia, né? Eu vou ler aqui, você vai me acompanhar. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, né? A espada
o pessoal chama de a faca de dois gumes, né? Espada de dois gumes. Eu sei, olha só Jesus falando, eu sei as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Meu Jesus, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Jesus já deu a garfadinha, não teve jeito. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha o nicolaíta aí de novo, que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti contra eles, e batalharei com a espada da minha boca, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém, gente? Amém? Fala comigo, Pérgamo. Pérgamo. Sabe por que essa cidade chamava Pérgamo? Porque ela fala pergamo, né? Bígamo, olha só, bigamia, gamo, porque ela é uma cidade que se falava assim, a cidade dos vários casamentos. Pérgamo. Bigamia, bígamo, o cara é bígamo, né? Porque o gamo significa, dentro desse contexto grego aí, ele vai caminhar para essa parte. Era uma cidade aonde tinha muitos casamentos, as regras dos casamentos lá eram regras muito malucas, mas a cidade de Pérgamo era uma cidade que tinha, depois de Alexandria, a maior biblioteca. Era um povo que tinha muita cultura, e tinha uma biblioteca naquela época com mais de 200 mil exemplares de livro, da qual, eu não me lembro agora, mas foi um imperador romano que fez para Cleópatra, fez a biblioteca para dar de presente para Cleópatra, com mais de 200 mil livros. Então é uma cidade muito grande, muito rica, e ali, gente, sabe por que Jesus chama a cidade de Pérgamo como ninho, trono de Satanás? Porque ali era o centro político da região, ali onde tinham os políticos, ali era onde as decisões políticas eram instauradas. Então, o centro de Satanás, o poder, onde eles delegavam todas as ordens ali para as cidades, era ali em Pérgamo. Aí Jesus fala assim, olha, aí é que está o trono de Satanás, entendendo? Porque ele traz essa representação do próprio diabo que trazia o governo naquela época, né? Porque aonde tem política, gente, aonde tem governo, tem o quê? Tem injustiça, tem corrupção. O único governo realmente que vai ser o verdadeiro governo em qual nós precisamos é o governo celestial, é o único governo justo, o resto todos são injustos. Imagina um poder político naquela época na cidade de Pérgamo. Então o próprio Jesus fala isso. Então ele fala claramente sobre isso, olha, vocês têm que perseverar, né? Uma igreja de Pérgamo estava num ambiente mau, a igreja de Pérgamo estava num ambiente muito ruim. Jesus fala, olha, vocês têm que perseverar diante desse ambiente mau. O versículo 13 está falando isso do capítulo 2. Persevere nesse ambiente mau, né? Aí de novo ele fala aqui, ó, vocês estão fazendo alguma coisa boa, né? Qual que é o recado que ele fala? A fraqueza, vocês estão fazendo alguma coisa boa, né? O que vocês estão fazendo? Vocês estão perseverando, mas vocês estão tolerando, ó, já começou a falar o quê? Vocês estão tolerando os nicolaítas e os seguidores de Balaão. Quem foi Balaão, gente? Balaão foi aquele profeta da qual a jumenta falou com ele, lembra? Que ele usou os atributos dele
do próprio Deus, que ele era um profeta de Deus, para amaldiçoar Israel, mas não teve esse jeito, porque ele recebeu o dinheiro e abençoava Israel, porque Deus falou, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Esse é o primeiro ponto. E os nicolaítas, de novo, cheios de ideias dentro da igreja de Pérgamo. E o que a igreja fez? A igreja tolerou essas pessoas lá dentro. E Jesus falou, tenho contra ti, porque vocês têm tolerado os seguidores de Balaão, e vocês têm tolerado os nicolaítas. Aí a minha espada vai vir sobre você. Aí Jesus fala, a espada de dois gumes. O que é a espada de dois gumes? É quando a espada, lembra que eu falei? Ela é afiada de dois lados. Então os soldados que tinham a espada de dois gumes, ele tinha mais eficiência, porque quando ele enfia a espada e ele tira, a espada entra rasgando e sai rasgando. É eficaz. E Jesus falou isso, eu vou vir com uma espada eficaz sobre vocês, vou trazer um castigo para vocês, porque vocês estão tolerando essas pessoas, estão tolerando os seguidores de Balaão e os seguidores de Nicolaíta. Então havia uma tolerância, não dá para tolerar a gente. Quando a igreja tolera o pecado, quando a igreja tolera os seguidores de seitas, sei lá, né, quando a igreja permite que algumas coisas que não são do Senhor entrem dentro dela e se infiltram dentro dela, nós já sabemos o final, o que acontece, nós já sabemos, e temos que tomar muito cuidado. Teve uma igreja lá em Canadá, se não me engano, eu acompanhei a votação, porque é a igreja de concílio, né? Então na votação tinha que aprovar se poderia os pastores da igreja casar com homem ou não. É isso que eu estou falando, os pastores da igreja casar com homem, e ter pastoras casadas também com mulheres ou não. Aí eles fizeram a votação, né? Como era por votação, assembleia, deu 49% contra e 51% a favor. Segundo, né, os relatos, a hora que saiu a votação, que o pessoal comemorou, caiu um raio em cima da igreja, e tinha uma cruz em cima da igreja, caiu o raio em cima da cruz e partiu a cruz no meio, a cruz rachou. Como é que vai ser o fim dessa igreja? O que vocês acham? Esse é o projeto que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Agora uma coisa mais grave, histórica, isso eu estou falando que aconteceu na igreja. Agora quando se fala na cronologia da igreja, é diferente. Esse momento mostra a época de Constantino. Gente, quem foi Constantino? Poucas pessoas sabem quem foi Constantino. Foi um grande imperador. E nesse período, por 300 anos, Constantino se converte, entre aspas, ao cristianismo, porque o cristianismo virou verdadeiramente uma praga, porque quanto mais eles matavam, mais cristãos surgiam. Então Constantino, numa sabedoria, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, quanto mais a gente mata cristão, mais cristão aparece, então vamos inverter agora, vamos pegar os cristãos. E ele precisava de apoio para vencer o inimigo. Falou, olha, se eu vencer o inimigo, eu vou dar liberdade para os cristãos, e os cristãos vão poder ter o culto deles, e eu vou me tornar, entre aspas, cristão também. E a partir disso, Constantino se infiltra na igreja, apoia a igreja, e ele começa a fazer o quê? Começa a corromper a igreja, começa a trazer as imagens e escultura para dentro da igreja, começa a trazer os dias, do mesmo jeito que tinha lá o dia santo, né? Para cada imagem grega, ele começa também a fazer as festas para a coisa. Constantino pega e transforma o dia 25 de dezembro, o quê? No dia do nascimento de Jesus, porque o dia 20 de dezembro é o dia do equinócio, aonde é celebrado o dia do Deus, do Rei Sol, aonde saía, né? Aquele momento, aonde eram feitas oferendas aos deuses. Ele falou, não, vamos transmitir esse dia do Deus Sol, vamos transmitir para o dia de Jesus Cristo, que é o Sol da Justiça. Olha só o que ele fez, ele foi desvirtuando tudo. Então a Bíblia fala que a igreja entra nesse momento de apostasia, porque ela tolera tudo isso, ela tolera o verdadeiro espírito de Constantino entrar dentro da igreja. Então aí virou o seguinte, aí quem era discípulo não é mais discípulo, são todos irmãos, isso aí é outra mensagem, tá? Então não tinha mais discípulo, eram todos irmãos.
Quem era da igreja já não virou da igreja, virou membro. Não era mais filho de Deus, é membro. Outra coisa, quando se cria e institui a igreja romana, já aconteceu o seguinte: ninguém se convertia mais, já nascia católico. Fulano já nasceu católico. Aí tinha outro problema: quem não nascesse católico e não recebesse aquele batismo do catolicismo e não quisesse ser católico, era o quê? Era perseguido e morto. Criou-se uma constância, misturou a igreja com política, ao ponto que quem mandava no rei era o Papa. Se o Papa amaldiçoasse o rei perdia o reinado. Virou política, já virou, e o povo sofrendo nessa história, e a igreja sendo perseguida e massacrada. Quando a igreja cede isso. Então, traz essa promessa para nós sobre a igreja de Esmirna. Sobre a igreja de Pérgamo. Traz essa promessa. Mas mesmo assim, olha que coisa interessante. O que Jesus fala lá? Ele fala das bênçãos espirituais. Falou: olha, as bênçãos espirituais estão escondidas como um alimento divino. E você vai receber um nome novo, numa pedrinha branca. Vocês viram isso? Olha aí, olha, você vai receber. Ele fala claramente, entendendo? Escrevi sobre ele o meu Deus e a cidade do meu Deus. Ele fala assim: olha, você vai receber uma pedra branca. Você vai receber uma pedra branca, com um novo nome escrito, a qual ninguém conhecerá, senão aquele a quem o recebe. Tá, deixa eu explicar uma coisa para você. Por que Jesus de novo traz essa ilustração para a igreja de Pérgamo? Existem outras ilustrações, mas esta é porque quando o juiz ele julgava uma pessoa, ele dava uma pedra branca. Naquela época, a cultura grega daquela cidade, quando o juiz julgava uma pessoa, ele dava uma pedra branca ou uma preta. A pedra preta é que o camarada estava condenado, a pedra branca é que estava livre, mesmo redigindo a sentença. Quando Cristo traz isso para a igreja, ele falou: olha, eu estou disposto, se vocês se arrependerem, a no final te dar uma pedra branca, suprir, cuidar de você, quando ele fala do maná escondido, a dar uma pedra branca. Essa pedra branca era o sinal do perdão que Deus estava dando para a igreja de Pérgamo. Isso traz para nós hoje também, gente, para a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado. Os poderes políticos que tentam influenciar as igrejas, vocês sabem disso, tentam influenciar pastor. Pessoas que eram como a igreja de Pérgamo, nasceu num ambiente mau, mergulhou. Quantos que você conhece aí que depois que o camarada virou político, a primeira coisa que ele fez foi largar de Jesus, foi largar da igreja, foi trocar de mulher e mergulhar na corrupção total. Mas mesmo assim, para esse, Deus está falando, Jesus está falando: olha, dá tempo de você se arrepender, que eu vou vir com a espada, eu vou vir com a espada sobre você. Dá tempo, dá tempo. Esse é o propósito de Deus. Então a igreja de Pérgamo é um grande exemplo para nós, uma igreja que se vende, que começa bem, mas aceita doutrinas erradas, aceita doutrinas heréticas, se mistura com política, recebe ali a bênção dos políticos, e quando abraça o negócio já era. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês, inclusive isso é denúncia nacional. No Rio de Janeiro, muitos lugares lá, igrejas, onde praticamente o tráfico domina, essas igrejas, está comprovado que essas igrejas acabam sendo aliciadas por traficantes. Igreja sendo usada por traficantes, outras igrejas usadas por políticos. E no final a gente sabe depois o que vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela não volta vazia. Para o nosso tempo, a mesma forma, como a igreja de Pérgamo, que estamos hoje morando, né, no trono de Satanás, que estamos vivendo um momento difícil, o que nós temos que fazer é nos arrepender, buscar as bênçãos espirituais, receber de Deus, mesmo no ambiente mau, permanecer firme e não se subjugar. É só isso.
Aí Jesus falou: se arrepende que você vai receber uma pedra branca, e você vai receber provisão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos agora para a próxima igreja, vamos para a igreja de Tiatira, e olha o que diz lá, na igreja de Tiatira, versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse. Olha: ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olha de novo Jesus falando, ó: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Versículo 20. Estava indo tão bem, né? Mas ele começa: mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e se comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Jesus falando: eis que porei você numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá a grande tribulação, e se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, ou a outra carga que vos porei. Mas como tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eis que lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-te-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Eu vejo isso com muito temor, porque a cidade de Tiatira era uma cidade que tinha muita produção, ela fazia muito vasos. Por isso que ele está falando aqui, por isso que ele está falando sobre essa questão de conquista. Ela fazia muitos vasos de barro, ela tinha muitos utensílios domésticos, fazia um corante muito forte, e ela tinha também uma idolatria muito forte, essa cidade. Mas ele fala claramente: vocês têm amor e serviço. Olha lá o versículo 2:19. Vocês têm amor, serviço espiritual, vocês têm fé e confiança, vocês fazem até além. Mas Jesus fala: mas eu tenho uma coisa contra ti: vocês suportam a profetisa, vocês suportam a imoralidade, vocês têm pouca disciplina, e vocês toleram uma pessoa corrupta no meio de vocês, que faz com que a igreja se prostitui, que faz com que a igreja adore a ídolos. Aí alguns estudiosos falam assim, que não deveria ser de repente a prostituição em si, como a gente pensa, mas o fato de gerar a idolatria, porque a idolatria é pecado de prostituição. Mas se a gente for pensar, Jesus fala de novo o seguinte, ele fala assim: olha gente, eu vou dar uma chance para vocês. Olha aqui, ele fala claramente aqui, ferirei de morte os seus filhos, e as igrejas saberão que eu sondo a mente de vocês, entendendo? Mas ele fala claramente: eu digo a vocês, 24, que estão em Tiatira, todos quantos têm essa doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, e outra vez não porei, porque você, mas o que tendes retém até o que eu venho. Por quê? Você, olha, eu estou dando tempo para que vocês se arrependam. Todos os momentos a promessa para as igrejas está falando assim, eu ainda estou dando esse tempo para vocês se arrependerem. Olha que palavra tremenda. Em todos esses lugares, em nenhum momento Jesus falou que eles não tinham chance de redenção. Em todos, Jesus está falando: persevera, persevera,
persevere. E ele fala, olha, se vocês, ele fala claramente para a igreja de Tiatira, se vocês permanecerem, eu vou dar autoridade espiritual e iluminação para vocês. Fala, vocês vão participar de um governo de ferro, de autoridade. Jesus traz uma promessa de autoridade se houver redenção para a igreja. E para nós, pastor, como é que seria hoje? Hoje para nós, a igreja de Tiatira, para nós hoje, seria esse momento que a igreja tem vivido muitas seitas novas, e muitas, irmão. Se eu for contar aqui, né, tem muitas seitas novas, saídas do cristianismo e virou um monte de seitas heréticas, heresias, coisas assim que a gente fica, meu Jesus da glória, não dá para falar, porque o que você fala aqui, o YouTube bloqueia. Mas existe muita coisa assim absurda que as pessoas estão fazendo em nome de Deus. E na época cronológica, ela fala claramente o quê? Uma época da apostasia papal, onde a igreja foi aquele período negro da igreja, o grande período das trevas que a igreja viveu. Agora você imagina nessa época, né? Período das trevas, já depois, chegando 1000 depois de Cristo aí, como é que a igreja supera tudo isso? Como é que a igreja supera 1000 depois de Cristo? Aonde há um conglomerado de países, né, de regimes feudais, aonde a igreja, entre aspas, manda em tudo e todos, aonde se você não é católico, você é convidado à morte, ou se batizar, ou virar cristão, ou ser executado, não tem para onde correr, aonde se instala um governo totalmente, eles falam assim, foi quando a igreja governou. Não foi quando a igreja governou, época de trevas total. Quantos foram mortos nessa época porque foram batizados com o Espírito Santo, que oraram e as pessoas foram curadas? Aí a gente fica assim falando, pastor, mas naquela época era muito bom. Quem é que vê aqui aqueles filmes, né, gente, na época dos príncipes, das princesas, né, e tem aqueles castelos bonitos, né, até vamos pôr aqui de 1000, 1200, 1500, você vê que, aí até alguns irmãos falam assim, pastor, eu gostaria de ter morado no tempo de Jesus, viu, no tempo de Jesus era bom demais. Bom, no tempo de Jesus, analfabetismo 90%, expectativa de vida 45 anos, entendeu? Roupa, 90% da população só tinha uma peça de roupa, só quem era rico tinha sapato, o resto escravo só andava descalço, né? Entendeu? Não tomava banho. Fiz um estudo esses dias agora sobre banheiros, mesmo agora em média 1500, inglês, europeu em si, não tomava banho por anos sem tomar banho. Por isso que não tinha como um nobre, aí o pessoal tem aqueles filmes, né, de fantasia, a princesa e o plebeu, né, o príncipe casou com a plebeu, era impossível, porque um nobre era bonito, cheiroso, as roupas clássicas, e um pobre era anos sem tomar banho, não tinha tratamento dentário, não tinha corte de cabelo, não tinha nada, dormia junto com os bichos, os fazendeiros dormiam junto com os animais, nas estrebarias, tinha os palácios para os reis, para 100 pessoas, e o resto para milhões, o povo vivia igual bicho, literalmente, é só você olhar na história que você vai ficar horrorizado. Ninguém ia querer morar no tempo de Jesus hoje. Chega em casa, né, tira a água do poço, né, os irmãos aqui tiram a água do poço, vai lavar a roupa no rio, né? Tem alguém nessa época aqui ainda, né? Tem que acender o fogo, a lenha não, você chega, está tudo pronto, ó, abre a torneira, aí a comida, vai esquentar a comida, liga o micro-ondas, né? Vê que está passando no jornal. Ih, gente, vai viver 100 anos atrás para ver se você ia querer. Doeu o dente, já corre no dentista, né? Vai ali no dentista, onde meu dente doeu, doutor Oséias, preciso da sua ajuda, doutor Oséias, vem aqui. E aí, há 100 anos atrás, dor de dente, o que você ia fazer? Na verdade a maioria nem tinha, né? Já arrancava tudo já. Na minha época, meu pai, eu fui dos últimos, tá, gente? Na minha época era assim, um menino dava uma dor de dente, meu pai mandava lá no dentista, arrancava todos os dentes, mandava fazer a chapa para não ter problema.
né? Ah, meu pai, não é fácil não. A igreja passa por um momento negro. A igreja de Tiatira simplesmente não entendeu qual é o propósito. Não entendeu. Mas Jesus de novo faz o quê? Jesus mostra uma oportunidade para esta igreja. Jesus fala assim: olha, ainda há chance para você, se arrepende, segura aqueles que estão, segura esse momento. Por mais que você tenha amor, você tem serviço espiritual, você tem fé, você tem paciência, espere até que eu venha. De novo ele fala sobre isso. Olha aqui, ó, claramente ele fala isso no versículo 28, fechando essa parte. Ele fala assim, ó: dar-lhe-ei a estrela da manhã, e como vara de ferro regerá, e serão quebradas como o vaso do oleiro, como também recebi de meu pai. O vaso do oleiro e a vara de ferro é porque eu falei para você que essa cidade de Tiatira, ela fazia muitos objetos, tanto de metal quanto de barro, de madeira, como se fossem utensílios domésticos, né? Era como se fosse a capital dos utensílios domésticos, entendeu? Mas Jesus fala o seguinte: se vocês ficarem até o final, darei a estrela da manhã para vocês. Amém? A igreja hoje está dessa forma? Podemos trabalhar assim, pastor? Como igreja? Sim. Igreja de Efésios, vamos pegar a igreja de Efésios para a minha vida, o pastor Josias. Lembra, ele falou: olha, você praticou as boas obras, você teve uma experiência pessoal comigo, com o Espírito Santo, você passou pelo tempo de Pentecoste, só que você deixou o primeiro amor, e você precisa receber mais alimento celestial. Gente, por isso que eu falo para vocês, muito cuidado, parem muitas vezes para pensar. Muitas pessoas que estavam firmes na igreja, foram deixando de vir para a igreja, devagarzinho, hoje não, estou cansado, amanhã, só depois. Aí passa um mês, 2 meses sem vir na igreja, aí ele entra: ai cara, não estou me sentindo bem. Ele esqueceu que ele parou de se alimentar, ele parou de buscar, ele parou de amar, ele já esqueceu o primeiro amor. A igreja de Esmirna, tá? Nós já falamos sobre isso. Pobre, porém rica, constância espiritual, nenhuma reprovação, e receberá a coroa da vida. Existem as pessoas de Esmirna hoje em nosso meio, pessoas, irmãos que sempre vão ser pobres financeiramente, que não vão ter nada, mas a única coisa que ele vai ter é a presença de Deus, que é a maior riqueza, e Deus preparou isso para eles. Como é que nós vamos julgar os nossos irmãos lá da África, que comem uma vez por dia, e quando não comem uma vez por dia é porque deu para os filhos? Vai lá falar para eles largar de Jesus, fala para eles abandonar Jesus. O Boko Haram está chegando, vai matar todo mundo. Falou: não, nós corremos, mas de Jesus nós não largamos, porque o tesouro que eles têm é Cristo. Essa igreja continua, gente, essa igreja continua. Essas igrejas são as fases que nós passamos, e ela vai passar, já passou aqui no Brasil, uma hora volta de novo, é assim, tá? É uma roda, amém? A igreja de Pérgamo, para o pastor Josias, mesma coisa. A igreja que está num ambiente mau, trabalha, muitas vezes de repente você trabalha num ambiente ruim, trabalha com gente do pior espécie, trabalha num órgão público com gente da pior espécie, tem que ouvir palavrão, tem que ouvir tudo que não presta, só tem que ficar ali clamando o sangue de Jesus, muitas vezes até quer que você compactua com os crimes e com as extorsões e sei lá, né? E com tudo, eu sei disso, de pessoas que se envolvem na política, e o cara fala: meu amigo, é assim, ou você faz assim ou você está fora. Está no meio das cobras, no ninho de cobra, e não tem para onde correr, não é verdade? Os irmãos de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, e muitas vezes tolera algumas coisinhas erradas, vai tolerando. Jesus está falando: meu irmão, conserta. Ah, mas eu só fiz isso aqui, não tem problema não, tal. Vai tolerando a Jezabel, vai tolerando o Nicolaíta, vai tolerando o Balaão. Quando vê, não tem mais jeito, mas Jesus está falando: a minha espada vai vir sobre ti.
Amém? A igreja de Tiatira, a gente vai fechar aqui, tá? Uma igreja que tolera a imoralidade, que tem pouca disciplina, mas que trabalha além da conta. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente nas igrejas assim, igrejas que eu estou falando, né? São irmãos dispostos, né? Irmão que trabalha além da conta, fala: irmão, nós estamos precisando de 1 hora de oração, não, vamos 2. Irmão, estou precisando de R$100 de oferta, não, pastor, estou a 200. Irmão, nós precisamos de tanto saco de cimento para arrumar, não, nós vamos lá. Tipo, o irmão trabalha para caramba, ele se envolve, ele dá além daquilo que pedem para ele, só que ele tolera, ele tem pouca disciplina, ele tolera a Jezabel, como diz o outro, e ele precisa fechar essas brechas, para de novo uma autoridade real, celestial, vir sobre ele. Tem que fechar a brecha, irmão. Aí sim, a propósito de Deus. E outra, todos esses que eu falei aqui, todas essas igrejas, todas elas estão falando a mesma coisa. Jesus falando o quê? Se arrepende, que eu vou te dar a vitória. Porque as igrejas são dele, a igreja são dele. É igual o pai falando para um filho rebelde: meu filho, você é uma benção assim, assim, mas você está fazendo isso, isso. Você fez isso, mas você precisa fazer isso, não, isso vai acontecer. É isso que Jesus fala às igrejas. E trazendo uma era para nós especial. Hoje, você considera-se uma igreja de Éfeso, uma igreja de Esmirna, uma igreja de Pérgamo, ou uma igreja de Tiatira? Você faz uma avaliação: pastor, eu acho que eu estou, não sei onde eu estou ainda, vou tentar descobrir. Você já descobriu, sabe por quê? Porque quando você fecha a leitura, fala o quê? Claramente o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo, o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja? É você, a igreja sou eu. Então o Espírito Santo já falou para você agora aí, aonde há necessidade de conserto. Amém? Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. 9 horas, vamos começar 9 horas. Passamos um pouquinho ainda, 21 horas e 7 minutos ali. Aleluias, glória a Deus. Semana que vem a gente fecha as outras igrejas, tá, gente? Aí semana que vem nós temos que fechar igual a igreja de Filadélfia, né? Amém? Mas essas igrejas que nós falamos agora, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e de Tiatira, nenhuma delas deixaram de ter a experiência pessoal com Deus, e nenhuma delas deixaram, a única, né? A única que foi a igreja de Esmirna aqui, que falou: vocês não têm nenhuma reprovação. Eu gostaria de ser Esmirna, mas aí a gente não pode ser hipócrita, né? Com certeza eu não sou Esmirna, eu sou uma dessas outras aqui, né? Tipo assim, né? É avaliar, porque todo dia nós temos algo para consertar, todo dia, o que você tem para consertar hoje? O que você tem para consertar hoje? Você é a igreja de Jesus, e Jesus olha para você neste momento e fala: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu deitar, o seu levantar, o seu pensar. Eu te conheço, igreja. Eu te conheço, meu filho e minha filha. E ele fala assim: mas, qual o seu mas hoje? Conserta com Deus. Conserta com Deus. Hoje é dia de você consertar com Deus. Pai de amor, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e reconhecemos no poder do teu amor e da tua graça a tua fidelidade. Obrigado, Jesus, porque cada um de nós vamos sair daqui deste lugar com o nosso coração totalmente preparado, com o nosso coração curado, sarado, porque nós ouvimos o que o teu Espírito diz às igrejas nesta noite. O Espírito Santo está falando com pessoas agora aqui nesta noite. O Espírito Santo falou com pessoas aqui desde o momento do louvor, desde o começo dessa transmissão, deste culto. Que igreja
eu sou. Que igreja é você neste momento? Essas 4. O Espírito Santo fala contigo nesta noite. Clamamos a Ti, Jesus, suplicamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Os irmãos que vão participar da ceia, que vão, por favor, venham aqui à frente, façam uma fila, um ao lado do outro com distanciamento, ou então vou dar uma sugestão, os irmãos vão participar da ceia, fica com a mão levantada, isso, melhor, isso, aí os irmãos já vão estar servindo vocês aí, tá? Nós já vamos fazer junto para dar a bênção apostólica, isso.